Por conta dessa rouquidão, eu vou estar tentando ser o mais breve possível. Para ajudar a gente, eu fiz esse triângulo maior, tá certo? Que é o quê? É um template do que a gente fez em sala de aula, tá certo? Um modelo padrão, tá evidenciando todos os elementos do triângulo e algumas relações métricas que a gente trabalhou em sala de aula. Eu coloquei números, tá? Pra gente escolher qual, referenciar a qual dessas fórmulas a gente vai estar utilizando em cada continha, tá certo? Quando precisar, é claro. Que nem todas vão necessitar, já que nem todas são de relações métricas no triângulo retângulo, tá bom? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Se o áudio estiver baixo, aumenta um pouco o volume, que eu não estou conseguindo aumentar o volume do tom de voz, tá? Se o áudio sair um pouco ruim, me perdoem, mas é o máximo que eu estou conseguindo fazer por enquanto, tá certo? Então vamos lá. Correção da revisão. Questão 1. A chácara de Ângela tem a forma de um triângulo retângulo e as dimensões indicadas na figura abaixo. Qual a distância entre o portão e a árvore? Vamos tentar identificar cada um dos elementos aqui, tá certo? A gente tem o triângulo retângulo, tá? Que é o terreno no formato do triângulo retângulo. A casa da Ângela aqui tá bem caricata, mas foi feita com carinho, então dá para identificar. E aqui o portão, a árvore do outro lado do terreno, lá na ponta, bem ao lado do ângulo reto, né? Para identificar aqui o triângulo retângulo, para facilitar, para que a gente encontre melhor os elementos. Então, gente, vamos evidenciar para ficar parecido com o que a gente tem e o que está faltando, tá certo? Observem que o que a gente quer encontrar aqui é essa distância da árvore até o portão, que se a gente for comparar com o nosso triângulo maior ali, é a distância H, tá certo? Então vou colocar ela aqui só pra gente simbolizar, tá bom? A distância M e a distância N dá pra gente identificar. No entanto, acredito que a gente não vai precisar utilizá-la. Vou colocar aqui, tá? M e N, certo? O 800, ele comparando com o nosso triângulo maior lá, ele é a distância, ele é o B, tá certo? Pegando aquele triângulo maior como referência. E o 600 equivale ao C, tá bom? Só que ficou faltando foi o A. O A, ele é toda essa distância de baixo, a junção de M e N, ok? Então, pronto, a gente já destacou os elementos. Bem, agora qual seria o nosso próximo objetivo? A gente tentar identificar qual daquelas relações a gente pode utilizar para que a gente possa encontrar, através das informações que a gente já tem, os elementos que estão faltando, que me permitam achar a altura H, tá certo? A gente, olhando para as relações métricas que foi colocado aqui, eu desenhei, né, para vocês, a gente identifica que o 2, que é esse de cá, ele tem o H, tá certo? Como um dos elementos dessa expressão, e o 5 aqui também. No entanto, esse 2 ele necessita dos valores M e N para que eu possa encontrar o valor H. E se a gente for comparar com o nosso triângulo, ele não tem o valor M e N. Então faz com que a gente não possa utilizar esse aqui. E também para encontrar o M e o N, a gente precisaria do valor de A. E a gente também não possui. A gente só possui o valor de B e de C, tá certo? Então, qual das fórmulas a gente pode utilizar aqui? A mais correta seria essa. No entanto, essa a gente precisaria encontrar o A antes de tudo, tá? Antes da gente aplicá-la. Então, a gente tem que voltar para a primeira fórmula, que é o teorema de Pitágoras, tá certo? Que ele diz que a soma dos quadrados dos dois catetos, aqui ó, cada cateto ao quadrado, a soma deles dois equivale à hipotenusa ao quadrado, tá certo? Então o que vai acontecer? A gente vai precisar primeiro aplicar esse teorema para encontrar o A, tá? Para só depois a gente poder aplicar o 5 aqui, ó, que ele vai permitir que a gente encontre o H multiplicando o A com ele e os valores de B e C que a gente já possui, tá certo?
Então, é a forma mais fácil da gente encontrar, tá bom? Teria caminhos mais longos a percorrer para chegar nessa resposta que a gente quer no H. Mas, aí eu vou deixar a critério de vocês. Se eu balançar um pouco aqui, me perdoem, mas eu estou segurando com uma mão e escrevendo com a outra, tá certo? Então, vamos lá. Vamos primeiro aplicar o teorema de Pitágoras, que é a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Onde B e C, nesse problema, o B é 800 e o C é 600, certo? Esses valores vão ficar elevados ao quadrado. Então, eu vou repetir o A ao quadrado que a gente quer achar. E 800 ao quadrado mais 600 ao quadrado, perdão. Então, A ao quadrado é igual 800 ao quadrado, gente. A gente pode fazer de uma maneira bem fácil. Se você tiver dificuldade, você só eleva o 8 ao quadrado e dobra a quantidade de zeros, tá certo? Olha, 8 ao quadrado dá 16, dá 64, perdão. 64 e repete qual quantidade de zeros atrás. Se tem 2, você repete 4. Então, 1, 2, 3, 4. Totalizando 640 mil, tá? A mesma coisa acontece com 600. 600 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, que é o total da multiplicação de 6 vezes 6. E a quantidade de zeros a gente dobra, tá certo? Tornando aqui 360 mil. Bom, então, somando esses dois valores, a gente chega a 1 milhão, né? A ao quadrado equivale a 1 milhão, que é a soma de 640 com 360 mil. 640 mil mais 360 mil, ok? Agora a gente vai se livrar desse ao quadrado, tá certo? O que a gente faz? Quando a gente tem uma expressão e do outro lado tá ao quadrado aqui, tá? A gente tem direito de passar esse 2 para o outro lado e no lugar da potenciação, a gente acrescenta uma raiz quadrada aqui do lado oposto, tá bom? Do outro lado da equação, por assim dizer. Então, A é igual a raiz quadrada de 1 milhão, tá? E qual a raiz quadrada de 1 milhão? A gente fazendo um cálculo minucioso, a gente vai encontrar aí o valor 1000, tá? Então, o A, ele equivale a 1000, certo? Então, ficou o seguinte, o nosso A é 1000, o B é 800 e C é 600. Eu sabendo o valor de A, B e C e vindo aqui, como eu falei antes, a gente já pode usar essa quinta fórmula, porque a gente tem o valor de A, o valor de B e o valor de C. E a questão quer que a gente encontre o valor de H, tá? Então, a gente já tem o direito de utilizar essa fórmula. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui ao lado. Deixa eu fazer um pequeno risco para separar, para a gente não emendar as coisas aqui, ó. Já mostrei a vocês, tá bom? Então, a gente vai utilizar a fórmula que eu enumerei como número 5, certo? B e C. O A, a gente descobriu que é 1000 agora há pouco. Então, fica 1000 vezes H é igual a o B, que equivale a 800 aqui no nosso triângulo, nosso terreno, vezes o C, que equivale a 600, tá certo? Perdão. Então, agora ficou mais fácil, né, pra gente só multiplicar esses dois e isso aqui a gente deixa para utilizar um pouco depois. Vamos realizar logo a multiplicação numérica, tá certo? Essa parte aqui a gente pode repetir por enquanto, a gente vai utilizar daqui a pouco. Então, eu vou deixar repetida, tá? Então, 800 vezes 600, a gente pode fazer de uma forma bem fácil também, multiplicando 8 vezes 6. Depois repete a quantidade de zeros atrás, tá? Facilitando assim o nosso cálculo. Então, ó, vamos fazer do jeito que eu falei. 8 vezes 6, 48, correto? E a gente vai repetir a quantidade de zeros atrás, ó. Tem 2 de cada, então totalizando 4. Ou seja, a gente tem 480 mil. Bom, eu falei pra gente guardar isso aqui para depois, não é isso? A gente vai utilizar agora. Por quê? Porque o 1000 ele tá multiplicando o H, tá certo? Se ele está multiplicando, eu posso jogar para o outro lado dividindo, para assim facilitar a nossa conta, tá certo? Então fica 480 mil dividido para 1000, ok? Então, desse jeito já fica legal, porque eu posso sair cortando o zerinho aqui, ó, que os dois terminam em 0, e dividir o que sobrar, 480 para 1, 480,
Então o H equivale a 480 e a unidade de medida que a gente está trabalhando aqui no nosso terreno é metro. Então 480 metros aí é a distância de H, tá? Ou seja, a distância do portão até a árvore, tá certo? Já utilizem esse vídeo como perdão, como fonte de estudo aí para nossa provinha, tá certo? E se vocês estudarem, vocês vão tirar nota bacana, eu acredito, tá bom? Vocês têm bastante capacidade de fechar essa prova aí, que ela tá no nível legal para vocês, tá bom? Tá certo, gente? Então, ó, vamos à próxima questão. Vou fazer uma pequena pausa para a gente passar para o próximo vídeo.